Graça e paz, irmãos, da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Louvo ao Criador por continuar ministrando, em mim, me dando discernimento da palavra dele, e que essa palavra maravilhosa seja semeada em boa terra e que encontre morada, Em nome de Yeshua, vocês tenham discernimento. Eu vou ler. Hoje eu vou falar um pouquinho a respeito de João Batista, mas voltado para uma colocação atual, que são aqueles que estão a cargo, de instruir, ensinar, que João Batista foi isso que ele fez, Ele preparou o caminho, como está escrito aqui em Lucas capítulo 3, Eu vou ler Lucas capítulo 7, a partir do versos 18. Vou ler o 18 e o 19, que diz: Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntarem: És tu aquele que deveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Surgiu essa questão, da dúvida. Aqui surgiu-se uma dúvida por conta de algo que foi visto e ouvido antes dessa fala, Vou ler aqui a partir do versos 11, que fala a respeito do filho da viúva que Yeshua ressuscitou, Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo um enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chore. E disse, abre aspas, não chore, fecha aspas. Depois aproximou-se e tocou no caixão. E os que presta atenção nos detalhes, Como que a palavra ela é maravilhosa, Depois, versículo 14, depois aproximou-se e tocou no caixão, o que não era comum, Isso não era comum entre os judeus, de tocar em caixão, tocar em morto, enfim. E os que o carregavam pararam. Jesus disse, jovem, abre aspas, jovem, eu lhes digo, levante-se, fecha aspas. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e o louvavam a Deus. Todos ficaram cheios de temor e o louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Presta atenção nessa palavra aqui dita pela a mãe, Abre aspas. Deus interveio em favor do seu povo. Essa palavra foi que gerou a dúvida em João Batista. Por quê? Vou continuar lendo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Aí agora eu vou voltar vou ler o 20. Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram, João Batista nos enviou para te perguntarmos,
és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Vou parar até aqui, depois eu dou continuidade a essa leitura, porque aqui a dúvida que foi gerada, se você voltar aqui em Lucas capítulo 3, olha só, capítulo 3, a partir do 1, mas eu vou ler a partir do 4, que diz: como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta, voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Todo o vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. João dizia às multidões que saíam para serem batizados por ele: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira? Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Perceba que aqui a mentalidade de João Batista está voltado ao que fora dito pelos profetas a respeito do filho, né? João Batista está preparado para eventos fortes de juízo, né? De entrega do filho por todo aquele que crê e depois disso o juízo, né? Sem colocar aqui questão de tempo, mas acredito eu que assim que viesse o filho tivesse cumprimento, porque ele estava ali preparando caminho. Logo então todas as coisas, todos os caminhos seriam endireitados, viria de imediato o juízo, a justiça, né? Que está escrito em Isaías. Então essa era a mentalidade de João Batista. Aí ele se depara com os seus discípulos, eram discipulados por ele, contando um evento de que Yeshua ressuscitou alguém. E o ato de ressuscitar representa vida contínua, né? Estou aqui colocando de acordo com o entendimento aqui de Lucas 3, né? Então é como se não coubesse dentro do que era esperado ressuscitar. Mas a própria palavra do Senhor, porque aqui eu volto a ler, a mulher diz: aqui, Lucas 7, né? A mulher diz, abre aspas, Deus interveio, né? A palavra interveio vem de intervir, sobreveio, né? O Senhor se fez presente, né? Deus interveio em favor do seu povo. Então, essa palavra aqui cai para João Batista como, peraí, não é isso que eu estou esperando. Não é isso que disse as profecias a respeito do filho. Até mesmo se você for cuidadoso, atencioso e ler logo no início do discipulado dos discípulos por Yeshua, existia também uma expectativa, e se você conhecer um pouco da história desses homens, que não está na Bíblia, mas é possível encontrar a história falando a respeito da formação de cada um deles, eles esperavam por um rei que colocasse as coisas no seu lugar, que trouxesse alívio, que eles estavam vivendo, né, sobre aqui no capítulo 3, vai falar também a questão do quem era o imperador da época, né, era um regime muito duro. Aqui, ó,
Verso 1. No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes Tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, e Tranconites e Lisanias, tetrarca de Abilene. É uns nomes complicados, gente. Então, era sobre esses reinados, né? Que o povo estava sendo ali vamos dizer assim, conduzidos, né? Teriam que viver sobre esses regimes. E não era nada fácil a questão dos impostos, né? O povo não tinha como prosperar em suas vidas, sendo pessoas mais humildes, né? A maioria dos discípulos eram humildes, eram pescadores, embora muitos deles, como Paulo, como Judas, o que o traiu, e Tiago, que me veio agora à mente, esses eram instruídos, né? Mas não eram todos. A maioria eram pescadores, né? Mesmo sendo instruídos, alguns eram pescadores, como Pedro. Então eles tinham uma vida muito difícil e esperavam alívio, esperavam que esses caminhos aqui que João Batista estava preparando era em relação ao reconhecimento do Filho, a aceitação a ele, né? Mas existia também uma expectativa de que as coisas iam mudar a favor do povo de Israel, né? Então, essa fala aqui da mulher, onde ela diz, Deus interveio em favor do seu povo, trouxe de imediato a João Batista a dúvida, né? Peraí. Aí, então, esse foi o motivo de enviar. Mas como diz aqui em Romanos, né, em relação ao jovem, né, que foi ressuscitado por Yeshua, a palavra do Senhor, ela se cumpre, embora está escrito aqui, Romanos, mas também está escrito no livro dos profetas, Romanos 9, 14, que diz, deixa eu ler aqui. E então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois ele disse a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. É claro que aqui está falando da questão da soberania do Senhor, né? Falando de muitas outras coisas maravilhosas, mas a Bíblia, ela não se contradiz. A Bíblia, ela se confirma, ela se alinha. Então, o que houve aqui de imediato, João Batista, foi uma dúvida. Agora eu vou continuar lendo o texto. Abre aspas, do versos 20. És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Né? Ou devemos esperar algum outro? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males. No versos 21, continua falando a respeito do que o Senhor está fazendo, né, com o povo. Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros, voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha
causa. Veja como confirma a palavra. Então, aqui ele está, de contrapartida, enviando a resposta para João Batista, de um modo que João Batista entenda que o Senhor é aquele que faz prodígios, é aquele que faz milagres, é aquele que cuida dos vivos, nascem vivos fisicamente, né? Embora ele ressuscitou lá atrás, por conta da compaixão e misericórdia do Senhor, porque, como eu li, ele se compadeceu, ele teve compaixão daquela viúva, né? Mas aqui ele está falando para falar para João Batista: os cegos veem, os surdos ouvem. Tá confirmando Isaías, né? Onde existe palavras pelo livro dos profetas que falam que a respeito dos surdos, os que ouvem, escutam, mas não ouvem, não absorvem a palavra do Senhor, né? Os cegos veem, enxergam, mas não veem, mas não enxergam, né? Mas aqui ele está trazendo para João Batista que através das boas novas, através das palavras de cura que estava saindo da boca do filho, estava sendo gerado, né, visão, cura, libertação, né? Então, desta maneira, João Batista entenderia que sim, só o filho, naquele tempo, né? Só o filho, só através do filho, tais prodígios poderiam estar acontecendo, né? Agora preste muita atenção, porque agora, a partir do versos 24, vem uma palavra de exortação, né? Depois que os mensageiros de João foram embora, depois. Então, até aqui foi enviado a mensagem para João em relação a essa questão da dúvida. João já entenderia que de fato era o filho, não tinha por que ficar esperando por outro, né? A partir daqui, essa exortação ela serve para todos, principalmente para os nossos tempos, que está muito banalizado, né? Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas esplêndidas e se entregam ao luxo estão nos palácios. Aqui ele está, ao meu entendimento, ele está justificando a dúvida de João. Porque ele está ali fazendo coisas grandiosas para um povo que já está convencido por ver, por ouvir e por presenciar prodígios extraordinários. O pessoal já está certo, é o Filho de Deus. Então, como tudo de Yeshua, do Criador, é com ordem e decência, ele passa a exortar o povo falando a respeito de João Batista. Vou ler novamente. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou que foram ver um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas esplêndidas e se entregam ao luxo estão nos palácios. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele pregará o teu caminho, ele preparará o teu caminho diante de ti. Então ele está justificando a dúvida de João, e uma dúvida sensata, louvável, porque é de uma pessoa atenta, que ouve. Vou ler novamente, abre aspas, Lucas 7, versos 16. Deus interveio em favor do seu povo.
atento a essa fala, que não condizia com o que ele esperava do filho, ele foi ali surpreendido, né? Porque João era convencido pelo Espírito, tinha a mente de Elias, foi o Elias, né, que havia de vir, como está escrito que Elias viria lá em Malaquias, e o próprio Yeshua fala, quem quiser crer, né, que esse era o Elias que havia de vir. Então, João Batista tinha uma mente preparada do que ele estava fazendo aqui. Ele estava preparando o lugar e preparou perfeitamente. Então, seria esperado de João Batista essa dúvida. Foi louvável. E aqui fica bem claro isso, né? Então, o que o povo foi ver lá? De repente estavam questionando, não sei, não está escrito. Mas a palavra nos permite, né? Por conta da fala. De repente questionaram, mas por que ele está em dúvida, né? Logo ele, logo ele, né? Que preparou o caminho, que nos instruiu, logo ele. Mas não, João Batista, ele foi enviado e cumpriu a sua missão de modo exemplar, né? Continuar lendo aqui, ó, versos 28. Eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher não há ninguém maior do que João. Todavia, o menor ao reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo, até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo. Reconheceu que o caminho de Deus, olha aqui, ó, todo o povo, até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizados por João. Mas os fariseus e os peritos na lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. A que posso, pois, comparar os homens desta geração? Prosseguiu Jesus. Com que se parecem? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam uma com as outras. Abre aspas. Nós lhes tocamos flauta, mas vocês não dançam. Cantamos um lamento, mas vocês não choram. E aqui serve essa exortação para a nossa geração, porque quando nos deparamos com o zelo, com a perfeição da palavra do Senhor, em conduzir homens com fé, com propósito, que se colocaram à disposição do que fora dito a eles, né? Por profecia, pelo agir do Senhor na vida dos profetas, temeram, como o próprio João Batista, e comparamos aos tempos atuais, percebemos claramente que esse zelo não existe, por várias questões, por conta de muitos séculos, vou dizer assim, de ensinamentos doutrinários e colocado como as necessidades necessárias para instruir e manter um povo, chamar a atenção do povo. Porém, esses homens, eles não são homens com o temor ou com o exemplo de João, que João foi chamado para um trabalhar muito importante. Não foi só preparar o caminho para Yeshua, mas foi preparar vidas para que o reconhecessem, né? E ele disse que ele batizava com água para arrependimento, porque ele instruía as pessoas acerca daquilo que era prático, mas que não garantia salvação. Só mais para frente que vem o evangelho do apóstolo Paulo, o evangelho dado ao apóstolo Paulo do Cristo ressuscitado, para renovo de mente, onde as pessoas com a presença, não apagando o Espírito, como diz em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, a partir do verso 19,
e sendo zelosos como os bereanos, que conferiam tudo que liam na palavra, né? Essas pessoas, elas são libertas, elas são de uma fé rasa, passa de fato a compreender todo o ministério, todo o propósito do Senhor e se colocam como cristãos, tementes. Logo então, vão se basear na questão doutrinária de ensinos, aquilo que diz a palavra e seguir à risca, que foi o que fez João Batista no seu tempo, instruído pelo Criador com uma mente espiritual, né? Segundo o mesmo agir de Elias na obediência e no propósito. E hoje a diferença, né, de João Batista é que estamos num novo tempo já. João Batista morreu, ele veio, ele apregoou antes, né, do Yeshua ressuscitado. Logo então, se faz necessário um novo jeito de apregoar, né, ensinar as pessoas. Porque as pessoas, tendo ouvido e sendo ensinado pelo Evangelho da Graça, o Evangelho dado ao apóstolo Paulo, essas pessoas serão libertas, né? E continuarão no mesmo caminho ao qual se faz necessário para a renovação da mente. Mas o que vemos é diferente, né? O que vemos é exatamente o que Yeshua falou aqui atrás, ó. Falou para o povo, ó. Versos 25. Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas esplêndidas e se entregam ao luxo estão nos palácios. Nada contra as vestes, né? O mundo ele muda, as coisas vão se renovando, né? Não se trata disso, mas geralmente é o que vemos é mais um preparo, como que eu posso colocar? Um preparo exterior do que interior, né? Porque o temor independe da veste, desde que ela seja uma veste decente, né? Mas hoje nós vemos muito disso, né? E não podemos nos apegar à aparência. Devemos nos apegar às práticas, às atitudes, e principalmente o testemunho de vida. Nada adianta eu sair para ir para um outro país, ou até mesmo estando num estado e para outro estado, para fazer a obra de Deus, se no meu seio familiar eu não fui capaz de levar a mensagem. Hoje eu ouvi uma pregação maravilhosa e eu concordo, porque é maravilhoso ouvir pessoas que o teu espírito entra em concordância com aquele espírito que é o mesmo, né? Isso é maravilhoso. Eu louvo o Senhor por cada vida que está espalhada sobre esse Brasil inteiro, né? Pessoas tementes que não estão se preocupados, não estão preocupados em mostrar uma falsa santidade, mas mostrar aquilo que é dado pelo Espírito, discernimento e o que diz a palavra do Senhor. A exposição da palavra do Senhor. Discernimento é o Pai que nos dá, né? Então, se percebe hoje muito cuidado com o exterior, mas na verdade a própria palavra coloca como sepulcros caiados, né? Então, isso é muito sério, essa palavra ela exorta, é uma palavra atemporal. Yeshua já está aqui colocando a questão, já estava colocando essas questões, né? Entendendo a gente, tomar cuidado com isso, muito cuidado. E se colocar como João Batista. Não necessariamente temos que andar com roupas de aparência desgastada, sei lá, para se mostrar humilde, não. A humildade está nos atos, a humildade está no dia a dia, no testemunho de vida,
né? Primeiramente, temos que nos preocupar com o olhar daquele que tudo vê. Temos que nos preocupar com o olhar do Senhor, né? Se colocar como João Batista, no zelo de saber, porque temos, embora ele sendo Elias, mas nós temos o mesmo Espírito, que nos dá a orientação certa. Então, nos preocupar com o que diz a palavra do Senhor, nos tempos de hoje, as profecias, né? E sem conceitos elevados de si próprio, sem autojustificação, querer se autojustificar nas suas obras, nas suas atitudes, na sua santidade, não. Mas a justificação vem pela fé e consciência de que morremos na semelhança da morte dele, do Salvador, como está escrito em Romanos 6, e nos colocar como João Batista na obediência, no zelo de como conduzir tudo aquilo que se refere à palavra do Senhor, porque está muito envolvido a pessoas. Ter cuidado, muito cuidado, para saber como se colocar. Vou continuar lendo, ó. Versos 30. Pois veio João Batista, que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. A sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. Então, atente-se à comprovação da nuvem de testemunha que nos rodeiam todo o tempo, começando pelo nosso lar. É isso que devemos nos apegar. Não estou colocando aqui que cristão ele é perfeito. Perfeito é Yeshua, qual temos que tê-lo como exemplo. Ter como exemplo todos aqueles que obedeceram a palavra do Senhor, para nos analisarmos a todo tempo e não falharmos, né? Podemos evitar falha, erro naquilo que temos conhecimento. E prosseguir uma vida de acordo às orientações da palavra do Senhor, né? Porque é Ele que nos dá a direção. Essa palavra, ela merece ser refletida, porque do mesmo modo que o Espírito fala comigo, fala com você, creio eu, e ela inicia falando a respeito do centurião que demonstra fé, mas é interessante ler a partir do 11, que fala, eu não entendia, irmãos, eu não entendia por que João Batista teve a dúvida. Ele o reconheceu, né? Ele teve contato direto ali com o Salvador, pôde conversar pouquinho, mas conversou. Por que surgiu a dúvida? Embora ele não foi discipulado, né? Não haveria necessidade de João Batista ser discipulado por Yeshua. Por quê? Porque ele veio preparar o lugar, o caminho, com uma consciência, uma mente espiritual. Já estava preparado. Então hoje fica claro, né? Essa fala da mulher, Deus interveio em favor do seu povo, chocou João Batista.